Neste vídeo vou aqui apresentar mais uma funcionalidade do Blade e estamos a chegar ao fim desta nossa primeira abordagem ao Blade para depois passarmos para a parte do Model, falarmos sobre migrações, bases de dados, etc. Mas eu não poderia deixar de mostrar esta aqui que é muito interessante. Nós temos a possibilidade no Blade de utilizar aquilo que se chamam as Views for Collections. Isto é, o Blade tem um mecanismo muito interessante de agilizar a criação de código para nós podermos fazer iterações e apresentar os resultados de uma coleção. E por isso temos aqui o Blade Views para coleções, que eu vou mostrar como é que funciona. No vídeo anterior desta série estive a mostrar então aqui a articulação que nós podemos criar para criar ciclos for each, por exemplo, e tivemos a ver, no caso concreto, uma propriedade que é o item loop da iteração, que nos permite determinar se estamos no primeiro item, no último item, etc. Aqui temos uma outra componente muito interessante do Laravel e que diz respeito à área da documentação que se refere a, vamos aqui puxar abaixo, ou não é o include views, mas sim, onde é que estamos? Vamos aqui puxar no topo. E temos aqui o Rendering Views for Collections. E quando chegamos aqui, de facto a documentação não é propriamente muito clara a explicar como é que isto funciona. Porquê? Porque não tem aqui um exemplo prático que seria muito simples de fazer. Eram apenas mais algumas linhas. Então eu vou-vos facilitar a vida porque eu vou explicar como é que isto funciona. Então, basicamente, este each, que aqui está, é um ciclo que não existe por natureza no PHP puro. No PHP puro existe o for each, ou então o ciclo for, ou o while, ok? Aqui o each é utilizado de uma forma muito interessante, porquê? Porque procura concatenar numa expressão apenas a execução de uma iteração do tipo for each. Ora, o que é que isto significa dizer? Que eu tenho uma espécie de função dentro do Blade, na qual eu defino um conjunto de parâmetros, já vamos explicar o que é que eles são, e a partir do momento em que eu tenho esta função criada, automaticamente o sistema vai-me apresentar a informação. Onde é que ele vai apresentar a informação? Numa espécie de ficheiro include, ok? Mas que eu não vou ter que definir aqui no include, não vou ter que colocar aqui o and each, nem nada do género. Vamos ver isto na prática porque é muito mais fácil de perceber. Bom, então temos aqui esta estrutura que vem ainda do vídeo anterior, onde nós temos um controlador dentro do apps HTTP controllers, temos aqui o test controller, ok? Tem aqui este método de executar, não mexi, não alterei, e temos aqui esta coleção que é um array com nomes. Okay? Temos depois aqui um return view, que nos vai apresentar um ficheiro chamado teste, que está aqui criado, e que neste momento tem apenas aqui este título que eu coloquei, teste de views para coleções. Temos depois nas roots, e eu vou colocar aqui, neste caso, web.php, ok, temos aqui no topo, temos aqui na nossa root o mesmo, e não vamos alterar, portanto, a nossa root chama-se teste e vai estar relacionada, ou vai executar a função executar dentro do controlador test controller. E o test controller vai devolver esta view. Ora, significa então que o que nós temos agora aqui é simplesmente isto, reparem. Teste de views para coleções. Não temos nenhuma outra implementação lá dentro. Bom, vamos aqui verificar então o seguinte. Imaginem que eu queria apresentar aqui no meu teste, eu vou aqui fechar este e vou deixar ficar só o controlador que tem aqui os dados. Mas eu queria apresentar aqui no meu teste uma iteração para apresentar os nomes todos. E vocês dizem, ok, é muito simples. Eu só tenho que fazer aqui um for each, ok? Neste caso, um for each. Vou colocar aqui nomes, porque é o valor que vem daqui, nomes, ok? As nome, e depois tenho que colocar aqui o and for each, e vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, onde nós vamos apresentar o nome, ok? E à partida, isto não é apresentado assim, obviamente, falta aqui colocar aqui as duas chavetas, e se nós formos apresentar isto desta forma, vamos ter aqui os nomes a serem apresentados. Nada de extraordinário. Mas reparem que eu já tive que escrever 3 linhas de código para que aquilo fosse apresentável, ok? E, eventualmente, se eu quisesse apresentar com a mesma formatação,
eu iria às vezes ter algum problema. Porquê? Porque teria que estar a criar aqui uma estrutura. Imaginem que eu teria aqui não apenas um array de strings, mas teria um array de objetos criados a partir de uma classe que tinham, por exemplo, imaginem o usuário, e-mail, a sua idade, o seu nome completo, a sua morada. E então, se eu tivesse aqui uma formatação mais específica, em que eu tinha numa primeira linha o nome, numa segunda linha o seu e-mail, numa terceira linha, etc., vocês iriam logo equacionar que, ok, eu vou utilizar um include aqui, para que quando a iteração estiver a ser efetuada, este include seja incluído e eu depois, além do include, possa fazer as modificações que quiser. Tranquilo. Muito bem. Seria uma solução interessante. Mas reparem o seguinte, e se porventura a minha coleção chegar aqui sem qualquer valor? Bom, eu então teria que ir adicionar aqui uma informação condicional, isto era, eu teria que colocar, para além daquilo que aqui está, era if, não é? If, neste caso, count da coleção nomes, se count da coleção nomes, ok, se count da coleção nomes for igual a nulo ou a zero, ok, ou is null, então ele não poderia executar isto e teria que, por exemplo, apresentar uma outra informação. Ora, tudo isto dá imenso trabalho porque nós podemos fazer uma coisa extremamente simples. Reparem, vou criar aqui uma view cujo objetivo é simplesmente o desenho da linha de cada um dos itens. Então vamos aqui criar uma view que eu vou colocar mesmo com o nome sugestivo de linha.blade.php. Pode ser também só com a extensão PHP, porque o que nós vamos colocar aqui dentro é simplesmente isto. Vou colocar aqui nome e depois vou colocar aqui nome. Ok? Mais simples do que isto não poderia ser. Portanto, temos aqui um fecheiro Blade PHP, cuja única função que faz é colocar um parágrafo com o nome. Certo? Ora, como é que nós agora resolvemos isto aqui? Em vez de fazermos uma interação do tipo for each, nós vamos utilizar o each. O que é que nós vamos colocar aqui nos parâmetros? O primeiro parâmetro é identificarmos qual é o ficheiro que vai ser utilizado na iteração como se fosse o include. Ora, neste caso é o linha.blade.php, então temos que colocar aqui linha. Okay? Claro que se nós estivéssemos aqui dentro de uma outra pasta, por exemplo, se tivéssemos uma pasta de layouts ou uma pasta inc de inclusão, nós teríamos que colocar aqui inc.linha. Okay? Mas não, ela está aqui na pasta views e, portanto, está na mesma pasta. O segundo parâmetro que nós temos que passar é a coleção que nós queremos interagir ou fazer a sua iteração. Então, a coleção é esta que vem aqui do controlador e que é nomes. O terceiro parâmetro é o nome que o parâmetro de iteração irá ter na nossa iteração aqui dentro. Portanto, eu vou colocar aqui nome. Ora, o que é o nome? É este valor que aqui vai aparecer. E, portanto, é como se nós no ciclo for each, eu vou colocar aqui for each, é como se fosse este elemento que aqui está. Portanto, nós teríamos aqui nomes, ok? As nome. Então, eu aqui estou a indicar nomes, eu aqui estou a indicar o nome que iria aparecer aqui na apresentação dos dados e a linha é o fecheiro que iria aparecer aqui como sendo o include. Ok? Então reparem como isto é tão simples quanto isto. Eu coloquei isto desta forma. Vamos testar para ver o que é que vai acontecer. Ok, vamos gravar, vamos aqui regressar, vamos refrescar. E reparem, nome João, nome Ana, nome Manuel, nome Francisco, nome Maria. Ora, significa isto que se eu quisesse aqui, por exemplo, criar uma lista, ok, eu poderia simplesmente chegar aqui, li, neste caso vamos usar assim esta expressão mais rápida, e reparem o que é que acontece. Temos a lista, ok? Muito simples, muito interessante. Dir-me-ão vocês, então, mas e se a coleção não tiver dados? Ok? Vamos aqui comentar tudo isto. E vamos recriar aqui aquela coleção, mas sem dados. Vamos colocar aqui nomes. É igual a isto. Bom, vamos testar para ver o que é que acontece. Vamos aqui refrescar e, reparem, não aparece rigorosamente nada. Ok, pelo menos não aparece um erro. Mas vamos imaginar que nós queríamos apresentar a informação de que não existia ou não existe nenhum registro. Então nós podemos atribuir aqui um quarto parágrafo, ou melhor,
peço desculpa, não é um parágrafo, mas sim um quarto parâmetro, que é o ficheiro que será apresentado na circunstância de não existirem registros na coleção. Então eu posso colocar aqui o vazio, ok? Que será o vazio.blade.php, que é o ficheiro que eu agora posso criar aqui. New file, vazio. Vamos fazê-lo até só com PHP? Não, vamos fazer com blade.php. E aqui vamos colocar simplesmente um parágrafo a dizer, ups, não foram encontrados registros. Ok? Barra P. Vamos verificar qual é o comportamento agora da nossa aplicação. Cá está. Ups, não foram encontrados registros. Se eu adicionar algum registro aqui, ok, então neste caso já vai ser utilizado o mecanismo da iteração. E reparem como é tão simples nós criarmos aqui este mecanismo. Claro que depois, com a nossa capacidade estética, poderemos melhorar substancialmente a forma como os dados são apresentados. Não é isso que está aqui em causa. Nós estamos a aprender apenas a forma como o Blade se comporta e, neste caso, as funcionalidades que ele nos proporciona. E reparem como, com uma linha de código apenas, e depois, obviamente, com a presença de ficheiros específicos para a apresentação dos dados, nós criamos aqui uma iteração for each que contempla não só a apresentação dos dados, como também a análise da existência ou não de dados dentro do ficheiro e a sua apresentação em lista ou então a apresentação de um texto a dizer que não existem registros. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.